Meus amigos, hoje nós teremos mais um episódio da nossa série A Hora da Verdade, em que eu respondo as principais perguntas que vocês me fizeram na minha caixinha no Instagram, ou por aqui mesmo, ou em privado. Perguntas que vocês me fizeram na internet e que eu não tenho condição de responder num story ou num vídeo de 1 minuto, que é o que o Instagram disponibiliza, né? Aqui eu tenho um pouquinho mais de espaço, então eu acho que se não for o espaço ideal, pelo menos eu posso dar respostas um pouco mais satisfatórias. Então vamos às perguntas dessa semana. Primeira pergunta. Conta um pouco sobre tua decisão para iniciar a dieta e a atividade física. Como tem sido esse processo? Bom, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui, né? Eu já falei bastante no Instagram, as pessoas que acompanham veem lá que às vezes eu coloco fotos, né, e vídeos meus na academia, né, e falo sobre o meu processo de emagrecimento, mas eu acho que vocês aqui também já devem ter percebido, né, que o Omar está um pouquinho menor, né? Então, eu consegui nos últimos 7 meses, né, perder 56 quilos, né? Então eu realmente atravessei aí um caminho bem árduo e ainda falta perder muita coisa, né? Eu ainda estou bastante acima do peso, mas consegui vencer a parte mais difícil desse desafio, né? A minha motivação primeira, obviamente, é o fato de que se eu continuasse pesando tudo aquilo, eu estava na obesidade mórbida, né? Eu não ia durar muito tempo, né? Eu já estava sentindo dores horríveis nos joelhos, dores nos pés, cheguei a ter uma tendinite no meu pé direito, enfim, tinha dores nas costas, não conseguia respirar direito, era uma situação horrível, né? E isso se deve, enfim, a uma vida extremamente sedentária que eu tinha, né? Porque é muito comum as pessoas que estudam muito, e que trabalham também em escritório, né, trabalham no computador, então você acaba não tendo muito tempo, né, e muita disposição para fazer atividade física, e também uma compulsão alimentar, né, que me fazia comer muito acima daquilo que eu devo, né, e que me levou a chegar àquele peso desastroso, né. Então a situação já estava ficando muito grave, né, então não houve nenhum momento assim específico em que agora isso foi a gota d'água, o momento em que eu decidi. Não houve, simplesmente não houve. Eu já queria fazer isso há muito tempo, só que faltava força de vontade, né? Então eu decidi marcar uma data específica, né? Eu pensei um pouco em qual seria o momento em que eu teria maior disposição para isso, em que eu teria mais tempo, né? Para passar por uma adaptação, né? Primeiro eu fiz 2 meses só de dieta, né? E depois, em novembro do ano passado, eu entrei para a academia. E aí comecei a malhar muito duro, né? E conforme, isso é muito comum para as pessoas que perdem muito peso, conforme eu fui perdendo peso, o meu organismo foi se defendendo e eu comecei a perder peso cada vez mais devagar. E para mudar isso, eu tive que intensificar cada vez mais os exercícios. E atualmente eu estou fazendo 3 horas de exercício por dia, né? 1 hora e pouco de musculação e 2 horas de esteira, né? Isso é muito difícil. Isso já me causou dores horríveis nos pés, nas pernas, né? Problemas de saúde, baixa imunidade, doenças, mas faz parte do processo, né? A minha alimentação, podem ter certeza, é muito mais saudável do que era antes, né? Embora seja muito pouco que eu estou comendo, é só uma fase, né? Depois eu vou poder ter a oportunidade de aumentar um pouco isso, né? Mas é mais do que emagrecimento, é uma mudança de vida, né? Não tem como se a pessoa quer emagrecer 3 quilos, 5 quilos para ir para uma festa, é outra coisa, né? Ela faz aquilo por algumas semanas, às vezes até por alguns dias, e depois ela volta a comer como comia antes, né? No meu caso, isso foi realmente uma reeducação alimentar, foi uma mudança, né, completa no meu estilo de vida, e que me trouxe muita disposição, muito mais saúde, e me deixou muito mais feliz, né? Muito mais satisfeito comigo mesmo. É evidente, né, que a própria autoestima do indivíduo muda completamente, né? E eu fiquei muito feliz que nessa semana agora que eu gravo esse vídeo, eu recebi 2 testemunhos, foi o que me motivou. A pessoa que me fez essa pergunta já tinha feito há algumas semanas, eu não quis responder na hora, mas aí eu recebi 2 testemunhos, um rapaz e uma moça que, sabendo da minha dieta e vendo o meu emagrecimento rápido, decidiram também emagrecer, decidiram começar a dieta e parece que estão sendo bem-sucedidos. E isso é maravilhoso, né? Gente, eu não tenho aqui, eu não quero ser, né, aristocrático, elitista, eu só vou falar de assuntos intelectuais, não.
Se eu posso ajudar as pessoas também nesse âmbito, eu vou ajudar, entendeu? Então, eu pretendo sim, né, quando eu esperar terminar esse processo, né, e eu vou poder abrir mais para vocês, né, falar um pouco mais sobre como é que foi. Ele foi bem registrado esse processo, tem muitos vídeos aí, fotos, etc. Então eu tenho certeza que vocês vão também lucrar muito com isso. Até porque o processo de emagrecimento ele reflete uma mudança a um nível psicológico e, eu não vou dizer espiritual, a não ser no sentido francês da palavra esprit, né? Mas que pode ter impactos sobre a vida, até mesmo espiritual das pessoas. A facilidade que você adquire de renunciar a certos prazeres, né? A capacidade de fazer sacrifícios, e isso forja o caráter, né? Até para a vida de estudos isso pode ter resultado. Então eu pretendo sim, quando terminar esse processo, né, falar um pouco mais com vocês sobre isso, e eu acho que isso vai facilitar muito a vida de vocês no que diz respeito à motivação que vocês devem ter para fazer qualquer coisa na vida de vocês. E realmente, né, trabalhar à vontade, né? As pessoas não sabem o poder da vontade humana, elas não fazem ideia, né? Eu agora estou experimentando um pouquinho do poder da minha vontade e podem ter certeza, a coisa é impressionante, é realmente impressionante. Eu não conheço uma pessoa que tenha emagrecido mais rápido do que eu, pessoalmente, né? Já vi na internet alguns casos, mas todas essas pessoas fizeram cirurgia bariátrica, né? Eu não fiz nada, não usei medicamento nenhum, não fui nutricionista, eu montei a minha dieta e fiz tudo sozinho, né? E tá aí o resultado, né? Então, eu realmente consigo vislumbrar o que é o poder da vontade de uma pessoa quando ela usa 100% do seu potencial, né? Que eu não usei, eu usei uns 80%. Mas pode ter certeza, o ser humano pode muita coisa. Segunda pergunta: como classificar a subliteratura? A subliteratura, ela se distingue principalmente pela seguinte nota: ela visa atender aos interesses e às preferências de um nicho específico. Portanto, ela não tem a capacidade de transformar, vou repetir aqui isso mais uma vez, né? A experiência individual do autor em símbolo universal. Ela não tem a capacidade de ser universal, de falar ao ser humano, né? E, portanto, ela, na verdade, vai explorar paixões, ela vai explorar preferências, né? Ela vai produzir ficção, ela vai fazer ficção como um jogo, uma coisa meio lúdica, né? Meio, às vezes, onírica, é só isso, né? Mas que não vai elevar, né, a inteligência, os sentimentos, a imaginação da pessoa que se expõe àquilo. Ela só vai perder tempo, vai se divertir, né? Como diversão vale, mas realmente não vejo muita utilidade de perder tempo com isso, né? Se você quer diversão por diversão, vai ver um filme, né? Então essa é a grande diferença da literatura para a subliteratura. Ela vai atender, ela se destina a um tipo específico de leitor, né? Enquanto que a grande literatura, a alta literatura, ela não se destina a um nicho específico. Mas, pelo contrário, ela vai educar o leitor para que ele perceba as coisas que o escritor, o autor, já percebeu e está querendo expressar ali. É muito diferente. Então, o foco, né, não é de descer até o leitor, mas de puxá-lo de onde ele está e fazer com que ele se eleve, né, na sua percepção, na sua imaginação, na sua inteligência, nos seus sentimentos. Então, é realmente outra coisa, é outro tipo de atividade. Basicamente a diferença que existe entre, não sei, uma pintura de Diego Velázquez e uma porcariazinha aí que se pinta para vender na rua, né? Uns rabiscos aí, tudo bem, se você acha bonitinho, se te diverte, é outra coisa, né? É outra coisa. É a diferença que existe entre uma igreja que tem uma arquitetura meramente funcional, que é válida, né? Contanto que não seja uma coisa blasfema, né? Como a Catedral do Rio, por exemplo, que aquilo é uma blasfêmia, né? É uma igreja feita com o formato de um templo maia, né? Onde se fazia sacrifício humano. Aquilo é tosco, né? Mas assim, é difícil até entrar naquela igreja. Mas porque aquilo não você não sente que está num templo, né? Mas
uma igreja meramente funcional é a diferença disso para uma catedral gótica, né? Ou para uma igreja barroca, né? Aqui no Rio de Janeiro tem o Mosteiro de São Bento, uma igreja linda, né? Nossa Senhora de Montserrat, uma das coisas mais lindas do mundo, né? Igreja de São Francisco da Penitência. Poxa, aquilo ali tem uma função superior, né? É o fenômeno propriamente estético, são as possibilidades superiores da beleza, coisas que esses outros templos não podem alcançar, que a subliteratura não pode alcançar. Ela pode ser digna, né? Não é toda a subliteratura que é 50 tons de cinza, isso aí é imoral, né? Mas há subliteratura que é boa, né? Que é útil, que são coisas, né? Por exemplo, eu não sei, Agatha Christie. Né? Agatha Christie é subliteratura, né? É só você se divertir com a historinha de investigação. Mas é digna, é uma subliteratura boa, que não tem efeitos maléficos, né? Mas também não vai te levar em nada. Serve para te divertir, se você gosta disso, né? Então, essa é a grande diferença. Terceira pergunta. Nesse exato instante, a educação nas escolas e universidades está pior do que 10 anos atrás ou melhor? É muito difícil responder isso, porque eu terei que ser um grande especialista em educação e conhecer tudo o que está acontecendo nas escolas e nas universidades brasileiras, o que obviamente está acima das minhas capacidades. Mas pelo que eu conheço, né, eu sou uma das poucas pessoas que de vez em quando lê teses universitárias, né, que estão disponíveis na internet, eu já li várias. E assim, eu sei o que basicamente as pessoas estão produzindo, pelo menos nas áreas de filosofia e literatura, né? Eu digo que são coisas, não vou dizer de baixíssimo nível, há teses boas, né? Mas são mais assim para atender um protocolo acadêmico. Você raramente vê coisas realmente relevantes. Então, a estrutura acadêmica ela está absorvendo tudo, ela está dissolvendo tudo. É muito difícil você encontrar uma vida intelectual, uma produção intelectual autêntica ali, né? Contudo, é possível notar que a quantidade de referências cresceu muito nos últimos anos, né? Com a chamada onda conservadora, que teve também os seus problemas, né, os seus malefícios, mas houve várias correntes intelectuais que eram desconhecidas e sofriam, não é nem ostracismo, elas eram realmente ignoradas no Brasil, começaram a aparecer, né, no âmbito acadêmico. Então você hoje vê teses aí sobre um Russell Kirk, né, e coisas do gênero, sobre Louis Lavelle, né, teses às vezes que não são boas, né, que não são de alto nível, mas é interessante que elas existam, né, que antes não existiam. Sobre um Ortega y Gasset, que são autores assim, que, bom, eu não admiro muito nenhum desses, mas são autores relevantes, são autores que foram importantes no século XX e que estavam totalmente fora, né, do escopo, né, dos estudos universitários do Brasil. E agora realmente apareceram. Então houve esse aspecto positivo, né? Nas escolas, aí realmente nós temos que dizer que é exatamente o contrário, né? As escolas se transformaram hoje em boa medida, né? É claro que há escolas boas, é claro que a maioria, viu, dos profissionais da educação, dos professores, são pessoas muito honestas, são pessoas que, embora mal formadas, são bem intencionadas, né? Mas muito da pedagogia que se pratica no Brasil hoje é engenharia social. Então, você tem aí, né, os movimentos identitários tomando conta de tudo, o desejo de... isso foi muito incrementado com a polarização política do Brasil, né? O pessoal acha que vai mudar o Brasil com uma diferença no espectro político, né? Não, vamos criar um movimento conservador. Se você fez isso, o que aconteceu foi polarizar e politizar ainda mais a sociedade, né? Sem a necessária elevação cultural. É importante e que não é guerra cultural, né? Porque guerra cultural faz parte da propaganda, né? Mas é a elevação, né? A produção de cultura superior. Se isso não for feito, né, as discussões podem ser de direita ou de esquerda, elas sempre vão ser de baixo nível e tudo vai ser politizado. Tudo vai ser politizado. E a reação da esquerda
ao crescimento da direita, ao crescimento conservador, fez com que eles intensificassem ainda mais, recrudescessem ainda mais a doutrinação ideológica nas escolas. Hoje em dia você tem realmente uma classe de professores aí, militantes, furiosos, né? Que assim, maltratam os alunos mesmo, né, em sala de aula, que martelam porcaria marxista na cabeça deles, coisa que nem acontecia tanto alguns anos atrás. Então, é uma reação patológica, né, a um fenômeno que também é meio patológico. Então, assim, é um desastre. É um desastre. A educação nas escolas, né, 10 anos atrás ela já era péssima, mas hoje está pior. Nas universidades, pelo menos você vê uma diversificação maior. Você vê, pelo menos, o crescimento do escopo bibliográfico, né? Pessoas têm acesso a mais livros. O mercado editorial também brasileiro, ele cresceu, ele se diversificou muito nos últimos 15 anos, na verdade. Então, isso é muito positivo, né? Mas só isso não basta. Quarta pergunta: como exercitar a humildade? Já dizia Santa Teresa que a humildade é caminhar na verdade. Então, ser humilde é essencialmente reconhecer a sua própria condição. O homem soberbo, na verdade, ele falsifica, né? Ele falseia a sua própria condição existencial. Nós o tempo todo estamos dependendo da misericórdia divina para continuar respirando, para o nosso coração continuar batendo. Nós dependemos da misericórdia divina. Nós, por nós mesmos, não podemos nada. Né? Isso parece até contraditório com o que eu dizia na resposta à primeira pergunta, né? Quando eu falava do poder da vontade humana. Mas é o poder da vontade humana dentro de um certo contexto sobre o qual ele não tem controle. Né? Então você pode sim fazer muita coisa, mas você não pode criar o contexto no qual você age. Né? Então assim, isso nos convida muito à humildade. Né? Nós sabemos que nós não fizemos a nossa própria vida, nós não somos os autores da nossa existência. Isso no plano intelectual, que é aquilo que interessa mais nesse canal, eu acho que é meio evidente, né? A pessoa que não é humilde, ela não vai reconhecer que ela não tem condição de resolver muitos problemas. E que, para resolvê-los, ela precisa saber o que os homens do passado disseram. Daí a necessidade de você estudar o histórico, né, do desenvolvimento de cada questão, de cada estudo, de cada ciência. Né? Sem isso, sem elencar as opiniões dos grandes sábios do passado, você não está sendo humilde. Você, assim como o René Descartes, quer criar uma ciência nova do zero. Né? E isso sempre vai terminar em desgraça. Né? Isso é fruto da soberba humana. A soberba humana, ela não é só feia moralmente, né? Mas ela também ela é fundamentalmente burra. Né? É uma burrice. É você não perceber um dos aspectos mais evidentes, mais óbvios da existência humana, né? Que nós não nos bastamos. Né? Então, a humildade, né, como dizia Santa Teresa d'Ávila, é caminhar na verdade, a sinceridade é a base, né, de toda a humildade e, portanto, a humildade é a base de toda a vida intelectual, toda a vida de estudos. O estudioso soberbo, ele pode até ficar erudito, mas ele nunca vai ser sábio, porque ele não tem objetividade. Ele acha que pode resolver as coisas sozinho, ele não pode. Ninguém pode. Então, por isso também que a erudição, ela tem esse aspecto de humildade quando quando você a segue corretamente, né? Quando você a busca corretamente. Geralmente as pessoas ligam a imagem de erudito ao soberbo, né? Porque ele quer mostrar que sabe muito. É o contrário. Você saber muito é você saber que você sozinho não é capaz de resolver o problema. E você vai consultar pessoas que foram mais sábias que você. Né? Sem isso, o mundo intelectual é o que acontece na maioria dos lugares. Né? São esses ambientes aí intelectuais cheios de inveja, cheios de pessoas caluniando umas às outras. Por que isso? Porque elas são soberbas. Elas querem o renome, querem um reconhecimento por algo que elas não são capazes de fazer, obviamente. Quinta pergunta. Professor, poderias citar obras e autores da literatura barroca francesa? Eu poderia se a literatura barroca francesa existisse. Na verdade ela existe, mas ela foi muito reduzida. Né? A França, diferentemente dos países ibéricos, da Itália,
ela não teve propriamente um barroco. Até houve em outras artes, e mesmo assim foi muito limitado. Mas na literatura, o que predominou no século XVII foi, em meados do século XVII, você teve o preciosismo, que era uma moda de uma escrita extremamente refinada, né, que se baseava nas cartas de Balzac. Não é o Honoré de Balzac, o escritor do século XIX, é um príncipe do século XVII chamado Guy de Balzac, né, que escrevia cartas em francês e em latim num estilo muito elegante, empolado, exagerado, né, que buscava termos eruditos, termos preciosos, né, como se diz em francês, précieux. O preciosismo, ele é uma moda erudita muito cafona que predominou nos anos 1630, 40 e 50, principalmente. Nos anos 60 ainda existia, mas aí saiu a peça de Molière, Le Précieux Ridicule, que debocha, né, terrivelmente do círculo das preciosas, né, principalmente mulheres, né, as autoras do preciosismo. Tem vários romances aí, inúmeros volumes, em 10, 20, 30 volumes de romance, historinhas água com açúcar, né, naquela linguagem empolada, né, extremamente artificial, como a Clélie, né, Histoire romaine, uma história romana da Mademoiselle de Scudéry, Madeleine de Scudéry, que foi extremamente criticada por todos os bons críticos da época, que existiam muitos, né, principalmente por Nicolas Boileau, o próprio Bossuet também, né, ele falou um pouco sobre literatura, se bem que ele caiu em certo rigorismo em algumas coisas, mas nisso aí ele foi muito preciso, né? A literatura da Scudéry não era literatura, era só uma besteira, né? Para o divertimento de moças que não tinham o que fazer, né? Da aristocracia. Também o Honoré d'Urfé foi um autor que ficou muito famoso na época, que escreveu a Astrée, em 10 volumes, a história do amor impossível entre um camponês, né, chamado Céladon e a sua amada Astrée, e uma narrativa toda rocambolesca, né, digno de novela mexicana, um negócio muito bobo, mas naquela linguagem, né. Esse foi o mais próximo do barroco que você teve na França, né. E depois, na segunda metade do século XVII, aparece o classicismo francês, né, sobre o qual eu posso fazer aqui depois um vídeo separado, né, ou até um curso, porque é uma coisa que realmente merece. São os grandes escritores, né, da monarquia francesa do século XVII, e alguns dos maiores escritores de todos os tempos, né, são desse período, né. São uma das glórias literárias da França é o classicismo, né, é o teatro de Molière, de Racine, de Corneille, são os sermões de um Bossuet, de um Bourdaloue, de um Massillon, de um Fléchier, tantos, né. São os romances também, né, de uma Madame de Lafayette. Essa sim saiu do preciosismo, ela começou lá, depois ela saiu e se elevou, né. Ou também como o Télémaque, né, que é produzido por um bispo, né, o Fénelon, que era adversário do Bossuet e caiu na heresia quietista, infelizmente. Então, realmente um prodígio, né, o classicismo francês. Mas a crítica de Boileau, a poesia de Boileau. Mas na primeira metade do século XVII você teve um princípiozinho aí de barroco. Você pode citar a primeira peça de Corneille que fez sucesso, ela é meio barroca, porque ela é um pouco burlesca, né? Embora seja uma tragédia e muito bem feita, né? Uma tragédia cristã muito boa, chamada Le Cid, né? Tem diversas adaptações depois que fizeram romances, né? Depois fizeram um filme, né? El Cid, com Charlton Heston, né? Eu acho que ele não é inspirado na peça, né? Mas a peça entrou ele também. Então, é uma peça maravilhosa, mas é meio barroca, né? Ou então as histórias cômicas, né? As narrativas burlescas também, que lembram um pouco o barroco espanhol, né? Em algumas coisas, como o Le Roman Comique, né? De Scarron, Paul Scarron, ou Le Virgile Travesti, né? Só pelo nome você já vê que é deboche, né? E coisas do gênero, né? Houve um autor também muito famoso na época, chamado Cyrano de Bergerac, que depois virou o título de um livro de Edmond Rostand no século XIX, final do século XIX, mas que foi ele mesmo um escritor, né? Bergerac.
De histórias também fantasiosas, né, de homens que vão à lua e maluquice, né? O outro vai para o sol, enfim. Esse é o barroco francês, né, que sinceramente é uma porcaria, né? Esse Caron, ele só ficou famoso porque ele foi marido de Françoise d'Aubigné, que mais tarde, quando ele morreu, ele era paraplégico, né? Ele, quando era jovem, fez uma aposta com os amigos, foi dar um mergulho num rio congelado, acho que foi no Rio Sena, né? E desenvolveu uma paralisia, né? E ele, já velho, ele se casou com uma jovem de 19 anos, chamada Françoise d'Aubigné, que era neta de Agrippa d'Aubigné, do grande Agrippa d'Aubigné, que é um escritor protestante, né, do tempo da Reforma. E essa mulher, depois que ficou viúva, vai se tornar a tutora dos filhos bastardos de Luís XIV, e depois vai ter um caso com Luís XIV, e por fim vai se casar com ele, né? Um casamento morganático, né? Um casamento, na verdade, secreto. Ela não se tornou rainha, né, da França, mas foi esposa de Luís XIV. Depois que morreu a rainha Maria Teresa, ele vai se casar de novo, né, com Françoise d'Aubigné, que vai adquirir o título de Madame de Maintenon, né? E as mulheres da aristocracia que não gostavam dela diziam que ela era la Madame de Maintenon, porque Maintenon em francês é agora, né? Então é a Madame de agora, né? É a amante do momento. Mas não foi, ela acabou se casando com ele e, pelo contrário, levou Luís XIV a se tornar um homem piedoso. Nos últimos anos da sua vida, ele morreu como um bom católico, né? Por influência de Madame de Maintenon, né? E em parte de Bossuet também. Então, teve um desfecho feliz essa história. Mas é só por isso que esse Caron é famoso, porque pela literatura dele mesmo é uma boa porcaria. Sexta e última pergunta. Poderia sugerir um método para atingir a fluência em um novo idioma? Isso é bastante difícil, porque cada idioma tem um método diferente que é adequado a ele. Porque não existe isso de aprender idiomas estrangeiros. Os idiomas são muito diferentes. Por exemplo, uma língua que usa um alfabeto diferente, boa parte do aprendizado dessa língua vai ser você se adaptar a esse alfabeto. Eu aprendi um pouquinho de russo, né, quando eu era adolescente. E a minha maior dificuldade foi usar o alfabeto cirílico, né, que é uma variante do alfabeto grego. Imagina uma pessoa que vai aprender uma língua que não tem nada a ver, né, como por exemplo mandarim, né? Um dia desses eu compartilhei no Instagram uma moça falando mandarim, mostrando a diferença entre palavras que têm o mesmo som, mas que tem um tom um pouquinho diferente, né? Então, o mandarim é uma língua tonal, né? Existem muitas línguas asiáticas que são tonais. Então, se você fala, por exemplo, eu sou Omar, né? Se eu falar washer Omar, eu estou falando eu sou Omar. Agora, se eu usar um tom ascendente, washer, eu estou falando o número 10, eu 10 Omar, não faz sentido nenhum. Então, você imagina isso, né? Se eu falo ma, ou se eu falo ma, ou se eu falo ma, eu estou falando outra coisa. 3 palavras diferentes. Então, é muito difícil, né? Para uma pessoa que não está acostumada com a língua tonal. No caso, por exemplo, do francês, né, a maior dificuldade é o abismo que existe entre a escrita e a fala, né? Então, a pessoa precisa prestar atenção nisso. Eu recomendo sempre às pessoas que comprem um livro também de conjugação de verbos franceses, porque essa é a maior dificuldade, né? Tem muitos verbos irregulares, justamente por causa dessa diferença da escrita também. Às vezes, no final da conjugação do verbo, várias letras, na terceira pessoa do plural, famoso, você vai comer pelo menos 3 letras ali, que não são pronunciadas. Então, é difícil isso, né? Então, eu sempre recomendo um livro de conjugação verbal. Outra coisa importante é você ter uma gramática, né? E você também investir na parte passiva, né? No chamado input. Então você, antes de ter a fluência mesmo no idioma, de você conseguir produzir, né, oralmente e pela escrita, você precisa ler e ouvir muito. Então exponha-se bastante ao idioma, né? Mas conheça profundamente, né, a gramática dessa língua e esses aspectos aí específicos de cada idioma. Preste atenção nisso, é onde vão surgir os maiores desafios. Mas realmente cada língua é um universo à parte, então é preciso prestar atenção nas especificidades de cada idioma.